Na quarta questão do ITA 2020, primeira fase, por uma mangueira de diâmetro D1, flui água a uma velocidade de 360 metros por minuto, conectando-se a sua extremidade a 30 outras mangueiras iguais entre si, de diâmetro D2 menor que D1, assinale a relação D2 por D1 para que os jatos de água na saída das mangueiras tenham alcance horizontal máximo de 40 metros. Então as opções que ele dá para a gente aqui é 1 sobre 10, raiz quadrada de 3 sobre 10, 4 quintos, meio e raiz quadrada de 2 sobre 3. Aqui a gente vai ter que relembrar algumas coisinhas. Primeiro, esse 360 metros por minuto, a gente vai lembrar que 1 minuto tem 60 segundos. Então nós vamos dividir 360 por 60 segundos, né? Isso vai dar que a nossa velocidade inicial aqui, que a gente vai chamar de V1, vai ser o quê? 6 metros por segundo. Então a gente já descobriu isso aqui do problema. Outra coisa que a gente tem também aqui é que, como a gente tem a V1, a gente tem que calcular também a V2, que vai ser o quê? A saída nas outras mangueiras, né? Essa é a nossa velocidade, não é alcance. O alcance, ele apenas diz que para que elas tenham o alcance máximo, né? Então a gente vai calcular na realidade a velocidade final, que é o quê? Que é a velocidade na saída das mangueiras, certo? Já que a gente tem a velocidade inicial, então nós temos o quê? Vamos chamar isso aqui de V2. Vamos lembrar a seguinte coisa, que já que ele dá que o alcance horizontal máximo é de 40 metros, nós vamos escrever aqui a fórmula desse alcance, que vai ser o quê? A velocidade final ao quadrado vezes o seno de 2θ. Só que isso tudo dividido pela aceleração da gravidade, né? Só que a gente tem que lembrar a seguinte coisa, que esse seno de 2θ, a gente reescrevendo aqui, ele vai ser o quê? 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, certo? Outra coisa que nós temos que lembrar nessa questão é a seguinte coisa, isso dividido pela aceleração da gravidade. A gente tem que lembrar que para ele ter um alcance máximo, esse θ ele tem que ser igual a 45 graus, né? Então, para esse alcance ser máximo, só vai ocorrer se θ for 45 graus. Então, vamos deixar anotado aqui, para o alcance máximo, θ igual a 45 graus. Mais um fato interessante é que a gente sabe que o seno de 45 é a mesma coisa que o cosseno de 45, né? Ou seja, raiz de 2 sobre 2. Como nós sabemos isso aqui, se nós substituirmos nessa parte aqui 2 vezes seno de θ cosseno de θ e efetuando essas multiplicações, nós vamos descobrir que isso aqui vale 1. Pronto, aqui a gente já vai encontrar V2. Por quê? Porque se isso vale 1, reescrevendo nós vamos ter o quê? Que o nosso alcance vai ser igual a velocidade final ao quadrado dividido por g. Pronto. Aqui, se eu quero a velocidade final, eu vou tirar quem? A raiz quadrada, né, de dzão. Vai ser a raiz quadrada de dzão vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, do nosso alcance horizontal máximo vezes a aceleração da gravidade. O alcance ele deu, que é 40 metros, né, esse máximo. E a aceleração da gravidade a gente sabe que aproximadamente ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Então pronto, 40 vezes 10, a gente sabe que é 400. E a raiz quadrada de 400 é o quê? É 20. Então a nossa velocidade de saída aqui nas mangueiras, a velocidade final, vai ser de 20 metros por segundo. Beleza, a gente já tem a velocidade inicial e a velocidade final. Uma outra coisa aqui, já que nós estamos falando de uma mangueira, é que a gente pode resolver isso aqui utilizando a equação da continuidade, certo? Que vai facilitar bastante a nossa vida aqui na hora da gente encontrar essa relação D2 por D1, né? Então, vamos relembrar aqui a equação da continuidade. Ela, escrevendo ela, seria o quê? Ela diz que a vazão, que a gente vai representar pelo esse Z maiúsculo aqui, é igual à área vezes a velocidade do fluido no tubo, né? Do líquido no tubo. Então isso aqui é a nossa vazão. E a equação da continuidade vai dizer o quê? Que isso é constante.
Então, se isso é constante, e nós temos, vamos supor, aqui duas mangueiras. Antes disso, vamos relembrar a seguinte coisa: uma mangueira ela tem o formato circular, né? Então, como a gente tem que a área do círculo é πr ao quadrado, só que aqui nós não temos o raio, nós temos os diâmetros, né? E o raio é o diâmetro dividido por 2. Então a gente vai substituir esse raio por d dividido por 2 ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, nós vamos ver que a área aqui vai ser o quê? Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? Pronto, isso aqui para a gente utilizar. Voltando à equação da continuidade, se isso é constante, então não interessa quantas mangueiras a gente tem. A gente tem que a vazão entre elas vai ser igual. Então, nós vamos utilizar da mangueira 1, que vai ter A1V1. Isso vai ser igual às 30 outras. Nós vamos chamar aqui de A2V2. Só que nós vimos ali que a área vai ser quem? Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Né? Então, nós vamos reescrever isso aqui. Reescrevendo, a gente vai ter a seguinte coisa: πd ao quadrado por 4 vezes V1, né? Só que lembrando que como é V1, então nós vamos chamar também o diâmetro D1, né? Então isso é igual a 30, aí π D2 ao quadrado dividido também por 4, que multiplica V2. Aqui ficou bem mais fácil, a gente cancela 4 com 4, π com π. Nós vamos ver aqui que nós vamos ter o que? O diâmetro D1 ao quadrado, né, que multiplica V1, igual a 30 D2 ao quadrado, que multiplica V2. Pronto, a gente basicamente agora chegou aqui nessa relação. Nós vamos fazer o que? Nós vamos passar os membros de um lado para outro. Como ele quer D2 por D1, nós vamos pegar o D2 ao quadrado e dividir pelo D1 ao quadrado, né? A gente está passando o D1 para o outro lado. Então, a gente tem isso, ó, já começou a aparecer aqui o diâmetro 2 pelo diâmetro 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quem? Então, a gente agora vai pegar o 30V2 e vai dividir o V1 por ele, né? A gente apenas trocou aqui, quem estava multiplicando passa a dividir e vice-versa, né? Pronto, aqui a gente pode botar a seguinte coisa: esses diâmetros, né? Um dividido pelo outro, os dois elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a quem? O V1 a gente sabe que é 6, né? Então a gente vai dividir por 30 vezes o V2. O V2 a gente já descobriu que é 20. Pronto, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 6 dividido por 600, que é 30 vezes 20, né? Isso aqui vai nos dar o quê? 1 sobre 100, porque a gente vai simplificar dividindo numerador e denominador por 6. Aqui morreu tudo. A gente vai agora tirar a raiz quadrada, né, de 1 sobre 100. Então nós vamos ter D2 por D1, apareceu a nossa relação. E obviamente que a raiz quadrada de 1 vai ser 1 e a raiz quadrada de 100 vai ser 10. Então a resposta correta aqui da nossa quarta questão do ITA 2020, primeira fase, é a letra A de amor, 1 sobre 10, ok?